Vamos mergulhar hoje numa das passagens mais desafiadoras da literatura bíblica. E olha, isso aqui não é só um conselho para uma vida melhor, não. É, na verdade, um ultimato espiritual sobre o que realmente importa. Vamos fundo nessa questão. Pois é, essa é a pergunta que está no centro de tudo. Uma questão que simplesmente desmonta qualquer ilusão de sucesso e nos força a encarar o valor real do que a gente tanto busca. É uma troca impossível. E nesta análise, a gente vai entender direitinho o porquê. Bom, para a gente começar, vamos entender a primeira parte da questão, a ilusão do sucesso. O que o texto realmente quer dizer com ganhar o mundo inteiro? Como vamos ver, o significado é bem mais profundo e sutil do que parece. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o mundo aqui não é o planeta Terra, sabe? É o sistema de valores que governa a sociedade. São aquelas coisas que a gente busca para se sentir importante, validado ou realizado. E o que forma esse sistema? Bom, são esses componentes aí: poder para mandar, prestígio para ser admirado, dinheiro para comprar uma suposta segurança e reconhecimento para alimentar o ego. Essas são basicamente as moedas de troca do sucesso da forma como o mundo define. O texto bate de frente com uma crença muito comum, a de que se a gente acumular conquistas externas o suficiente, o vazio interno, de alguma forma, vai desaparecer. A verdade, como a passagem sugere, é bem diferente. E a história está cheia de exemplos que ilustram isso, né? Pensa só. Figuras como Elvis Presley, Michael Jackson ou até Steve Jobs. Eles alcançaram o topo absoluto do mundo em fama, em riqueza, em impacto. Mas, no fim, nada disso pôde ser levado. A pergunta do texto continua ecoando. Se no final a alma é perdida, o que foi realmente ganho? Ok, agora vamos para a segunda parte, a lei espiritual. É aqui que o texto apresenta uma inversão chocante da nossa lógica humana. É um princípio que funciona de forma completamente oposta ao nosso instinto de autopreservação e de controle. O paradoxo fica muito claro aqui. A lógica humana diz: se agarre à vida, proteja-a, controle-a. Mas a lei espiritual, apresentada aqui, afirma que quem tenta preservar a vida a todo custo, na verdade, a perde. E quem entrega o controle por uma causa maior é quem verdadeiramente a encontra. E o texto não apresenta isso como uma poesia, mas como um princípio fundamental. E tudo isso nos leva, então, ao coração do argumento, a pergunta inevitável sobre o que tem valor de verdade. Se todas as conquistas do mundo fossem colocadas de um lado de uma balança, o que teria peso suficiente para equilibrar o outro? É a pergunta que, no fim das contas, desmonta todo o resto. Qual é o preço da consciência, da eternidade, da própria essência de uma pessoa? O texto nos força a fazer essa contabilidade. E a resposta é simples e até um pouco brutal. A alma não tem etiqueta de preço, não pode ser comprada ou vendida, porque ela é eterna, enquanto todo o resto, todo o mundo que a gente tenta ganhar é temporário. O texto continua com esta pergunta que soa quase jurídica, como se a gente estivesse num tribunal cósmico. Que moeda poderia ser usada para comprar de volta a eternidade? Que bem material paga pela alma? A resposta que fica no ar, claro, é que não existe esse pagamento. Então, se tentar salvar a vida é, na verdade, perdê-la, o que significa perder a vida para encontrá-la? Vamos tentar entender o que essa rendição realmente significa. Uma coisa muito importante de entender aqui é que perder a vida neste contexto não é um chamado à autodestruição ou ao fracasso. É um chamado para abrir mão do controle, para deixar de ser o centro do próprio universo. Na prática, morrer para si mesmo é sobre render essas coisas. O ego, que quer estar sempre certo. O orgulho, que não admite fraqueza. A autossuficiência, que nos diz: eu não preciso de ninguém. E, acima de tudo, a nossa própria vontade, quando ela entra em conflito com um propósito maior. No fundo, o que o texto aponta é um dilema bem humano, né? A tendência é querer os benefícios da salvação sem a submissão do senhorio. É querer o perdão, mas sem abrir mão do controle da própria vida. A proposta do texto, no entanto, não oferece um acordo pela metade. E aí é que a gente chega na conclusão. Essa passagem não é um conselho amigável, não. É um ultimato. Uma daquelas escolhas que definem tudo. A verdade desconfortável que fica é que é totalmente possível ter todos os marcadores de sucesso do mundo, o império, respeito, estabilidade, e, ao mesmo tempo, estar completamente vazio por dentro, espiritualmente em falência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
E essa, no fim das contas, é a verdadeira contabilidade. Perder dinheiro é péssimo, claro. Mas perder a alma, a eternidade, essa é a única falência que realmente importa no final. E para fechar, o texto deixa umas perguntas bem práticas no ar. As escolhas diárias estão buscando a aprovação do momento, os aplausos dos outros, ou estão alinhadas com um propósito eterno? A vida está sendo vivida para os aplausos ou para a eternidade? Vamos fazer um exercício de imaginação. Se a carreira, as posses, a reputação, se tudo isso sumisse hoje, da noite para o dia, o que é que sobraria? Se a resposta for nada, talvez a construção tenha sido feita sobre um alicerce bem frágil. E aqui vem a pergunta final, a que amarra tudo. Cada decisão que se toma é uma transação. A questão é, o que está sendo comprado? O tempo, a energia e a alma estão sendo trocados por coisas que enferrujam e desaparecem, ou investidos em algo que dura para sempre. A escolha, como o texto deixa bem claro, é de cada um.